Bom dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Quero lembrar você que temos também nossas filiais lá em Orlando, na Flórida, temos também em Vitória, no Espírito Santo, e temos também uma filial aqui em Vargem Grande, pertinho da gente, uma filial que o Senhor nos deu aqui pertinho. Que Deus nos abençoe nesses lugares e também nas igrejas que estão representadas por você, telespectador. Talvez você seja um pastor, que Deus abençoe a sua igreja e que você pregue com ousadia o Evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, prospere o seu ministério. É um desejo profundo do meu coração. O reino de Deus precisa avançar. Meus amados irmãos, ninguém vai ganhar o Brasil sozinho. Nosso país carece do poder de Deus. Nosso país está aos flagelos, está triste, amargurado, gente desesperada. Olha, quanta coisa errada acontecendo, quanta tristeza, quanta droga, quanto divórcio, quanta corrupção, quanta mentira, quanta injustiça, quanto desmando, quanta pobreza, quantas pessoas inseguras no trabalho. Querido, o Evangelho tem que chegar e nós precisamos unir forças para levar o amor de Deus a cada coração. Por isso esse programa está aqui para abençoar não a Igreja Atitude, mas para abençoar o povo dessa cidade, o povo do nosso estado. E isso vai fazer com que muita gente se converta e esteja nas mais diversas igrejas louvando a Deus e bendizendo o nome do Senhor Jesus. O programa de hoje tem uma mensagem poderosa para a sua vida, a continuação da mensagem de ontem, do programa de ontem, às 7h30 da manhã. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Você tem que ficar ligado, muito ligado, porque hoje tem voz profética para a sua vida. Agora, a palavra direta de hoje é uma palavra muito especial. Eu vou falar sobre algumas coisas que eu li sobre o quem humano. Um jovem que decidiu ser um personagem, decidiu ser um boneco, decidiu ser algo da ficção. Infelizmente, ele acabou morrendo de uma doença muito grave. Mas o que essa história do quem humano, um rapaz bonito, que queria ser cada dia mais bonito e mais parecido com um boneco famoso? O que isso pode ensinar para a gente? Eu quero dar uma palavra sobre o quem humano. Não sai daí não, porque essa palavra vai ser interessante, hein? Que Deus te abençoe. O mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Diga: céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Solte a sua voz nesse lugar e declare: nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Hoje é uma noite de milagres, você crê? Então solte a sua voz e declare: se o mar se agitar, se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, o que você vai fazer, querido? Eu vou manter meus olhos firmes. Então declare essa verdade: circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Creia nisso. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor
merece ver a luz do Senhor brilhando em teu favor, querido. Eu creio na unção de cura e sempre cura. Você pode erguer as suas mãos, querido, o mais alto que você puder. Faça explodir o teu som, cante. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma. Ele tem o poder em suas mãos, ele tem o poder em sua voz. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Eu queria que você cantasse a parte da canção que diz: circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. E eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Nesse momento, eu peço muito para que o Espírito Santo envie um anjo para tocar na vida da Sofia, assim como na vida da Vitória. Eu queria que você levantasse as suas mãos e fizesse subir o teu som. Diga: circunstâncias. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Céus e terra vão passar. Eu creio que o Espírito Santo vai liberar uma unção sobre a sua vida nessa noite. Uma unção de cura, uma unção de milagre. Eu creio. Levante as suas mãos, igreja, e cante. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma. Ele começa a acalmar a tempestade. Ele começa a soprar sobre a tua família. Posso crer e descansar em Deus. Meu querido, agora é hora da mensagem, hora de preparar o coração, rasgar o coração e deixar o Espírito falar. Estamos juntos. Deus vai derramar sobre você. Logo depois, a palavra direta, onde eu vou falar sobre o Ken humano. É um jovem que queria ser igual o boneco Ken, o namorado da Barbie. É assim. E eu quero pensar com você sobre esse estilo de vida desse rapaz. Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Que lição tiramos disso? Infelizmente ele já morreu, mas eu acho que ele deixa com a sua história de vida algumas lições para a gente muito interessantes. Deus vai falar conosco daqui a pouquinho também na palavra direta. Não sai daí, hein? O profeta está dizendo: povo, eu lembro da fidelidade de vocês quando vocês eram jovens, quando vocês andavam comigo, quando a gente veio do Egito para essa terra prometida. Vocês estavam vindo empolgados comigo, vocês queriam depender de mim, andar comigo. Mas o tempo passou, vocês prosperaram, e quanto mais prosperaram, mais me esqueceram. Tem sido assim. Nós estamos andando de carro bom, vestindo roupa boa, comendo carne todo dia, e a prosperidade normalmente traz distanciamento. Ah, meus amados irmãos, ele continua dizendo uma coisa muito linda. Ele fala assim no versículo 2: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Por que ele fala de noiva? Porque a noiva se prepara para encontrar com o noivo. O povo de Israel se preparava para ter encontros com Deus. Todos os dias eles saíam de suas tendas para ouvir a voz de Deus, e falar com Deus, e proclamar de Deus, e ouvir de Deus, e sentir Deus. O povo de Israel tinha essa fome de relacionamento com Deus, como uma noiva que espera o noivo chegar. Como é que ela espera? Boca escovada, perfume o melhor, a roupa mais linda,
perfume na casa. Se puder, faz uma coisa gostosa. Amor, fiz uma coisinha para você. Porque a noiva quer impressionar o noivo. Depois, o bicho pega. Às vezes, né? Ele diz: vocês eram como noiva, vocês se preparavam para ter comunhão comigo. Irmãos, agora muitos não se preparam mais. Eu vou na igreja, tem que ir, né? Obrigação. Tem que ouvir alguma coisa, né? Eu vou lá, mas eu não vou me enfeitar, eu não vou me adornar, eu não vou me perfumar para o encontro com o noivo, o Senhor. Muitos frequentam o culto, gostam dos momentos de cultos, mas apresentam um relacionamento superficial. O coração está morno, sem grandes emoções, sem grandes desafios com Deus. Deus aprecia a paixão do primeiro amor por Ele. É isso que Ele está falando aqui. Gente, que saudade daquela paixão. Talvez algumas esposas estejam dizendo aqui: que saudade daquela paixão. Talvez alguns maridos: que saudade daquela paixão. Talvez alguns filhos: que saudade daquela paixão. Ele me jogava para cima, me pegava no colo, me dava chutezinho no traseiro, brincava comigo. Que saudade daquela paixão, que saudade daquela paixão. Talvez alguns pais estejam dizendo: quando meu filho pulava, mexia na minha orelha, botava dedo no meu olho, botava a mão na minha boca, me abraçava, e quando eu saía de casa falava: pai, não, papai vai trabalhar e já volta. Não, pai. Que saudade do primeiro amor. Deus também tem saudade do teu primeiro amor. Deus tem saudade daquele tempo que você sentia falta dele. Muitos estão como aquele casal que se acostumou a dividir o mesmo teto, mas se esqueceu de dividir sonhos. Se esqueceu de dividir cumplicidade. Se esqueceu de renovar a sua aliança, a sua afeição, o seu carinho, o seu desejo. Se esqueceram de colocar o humor nessa vida tão dura que é a nossa vida, no nosso dia a dia. Deus tem saudade. Deus aprecia o nosso primeiro amor. Segundo lugar, Jeremias nos lembra que Deus aprecia a fé em viver desafios com Ele. Olha o que diz o versículo 2, diz assim: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem como noiva, você me amava e me seguia, aonde? No parque? Aonde? Pelo deserto. E o texto continua: onde a terra não foi semeada. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles eram escravos. Deus levanta Moisés para conduzir o povo. Deus abençoa Moisés na condução desse povo. Eles vão passando pelo deserto, mas o povo está com Deus. O povo não tem uma fruta, o povo não tem uma plantação, o povo não tem água com facilidade, mas o povo segue. Andar com Deus é uma aventura para eles, é depender de Deus a cada dia. E Deus mandava todo dia o pão do céu, o maná, e eles comiam o maná, e Deus de alguma maneira fazia da rocha brotar água, e não faltava água para eles no meio do deserto. As suas roupas não eram consumidas, suas sandálias não eram consumidas. Durante o dia, aquele sol intenso do deserto, Deus colocava uma nuvem sobre eles, protegendo do sol escaldante. Durante a noite, eles tinham uma labareda de fogo no céu. O vento vinha e batia sobre a labareda de fogo, e a calefação ia sobre todo o povo. Era gostoso ver todo dia a provisão de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Era uma aventura. Qual a aventura que você tem com Deus hoje? Qual a aventura que você tem com Deus hoje? Qual o desafio que você tem com Deus hoje? O que você faz hoje que você não faz sozinho? Você precisa de Deus.
O que você faz hoje na dependência de Deus? Quem é Deus na sua caminhada? Quem é Deus no seu dia? Quem é Deus na sua noite, na sua cama? Quem é Deus para você? Deus sente saudade. Deus aprecia a sua fé em viver desafios com Ele. Quando a gente fala para o novo convertido, aqui ó, nós vamos entregar folheto em todos esses prédios aqui, vamos convidar todo mundo na mão para vir para a igreja. Nós vamos convidar todo mundo, como a família que está ali ó, que mora aqui no prédio em frente, já estão na minha classe, pela graça de Jesus. Ele é o primeiro a chegar e falar: é nós, é nós. Nós vamos dar amor para todo mundo. Desceu do prédio, ganha amor. Se for velhinha, ganha beijo. Nós vamos encher de graça, de amor, de carinho. Esses prédios vão derreter com o amor que nós vamos dar. Ele é o primeiro. Ele quer viver desafios com Deus. E você? Que desafio você tem com Deus hoje? O que você faz fora do normal? O que você faz pela fé? Alguns até para dar uma oferta é uma dificuldade. Acha que vai fazer falta. Até para vir num culto, dia de chuva, dificuldade. Ah, vai molhar minha roupa. Vai sujar o carro que eu lavei ontem. Tudo é difícil para quem não ama. Para quem não ama, tudo é difícil. Para quem ama, querido, tudo que faz ainda parece pouco. Meus amados irmãos, Deus aprecia a fé em viver desafios com Ele. Em terceiro lugar, esse texto nos mostra que Deus aprecia o seu esforço para ser santo. Olha o que diz o versículo 3. Nós lemos assim: Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Vocês eram santos. Vocês agora estão adorando outros deuses. Agora a prioridade de vocês é entretenimento, é o dinheiro, é o trabalho, é a fama, é uma amizade, é uma garrafa de uísque que você botou lá no barzinho. Você acha lindo, chega lá, vê a minha garrafa aí, Alfred. Você acha uma curtição isso? Vê uma garrafa, eu tenho garrafa lá. Você acha maravilhoso isso? Mas um tempo você foi santo. Meus amados irmãos, Deus tem saudade daquele tempo que você não dava desculpa para o seu pecado. Deus tem saudade daquele tempo que você chorava quando você pecava. Deus aprecia quem busca a santidade. Deus não tem dificuldade com quem não conseguiu. Deus é misericordioso para perdoar qualquer pecado em qualquer momento. Mas Deus não suporta pessoas que querem dar desculpa para pecado e querem rogar de Deus a bênção em meio ao pecado, e ainda reclamam de Deus quando não estou fazendo nada para agradá-lo com uma vida santa que honre o seu nome. Lembra de Jó? Jó era um homem santo. Deus olhou, falou assim: ó, meu servo Jó, esse cara tem vida santa. O diabo falou também: tem tudo. Ele tem tudo. Tendo tudo, qualquer um vai te servir. O diabo é tão burro que Deus provoca que ele cai direitinho. Aí Deus falou: então vai, mexe na vida dele, só não tira a vida dele. O diabo foi lá, os filhos dele enchendo a cara numa festa, a casa caiu, os 10 morreram. Num dia só, Jó, que era o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo. Uma doença pegou da sua cabeça até os seus pés, o corpo inteiro. Jó só tinha agora mais uma coisa: o apoio da sua mulher. A mulher vira para ele e fala assim: ô Jó, você ainda teme a Deus estando nessa situação? Amaldiçoa a Deus e se mata, bofe. Bofe é por minha conta. Se mata. A resposta de Jó foi muito interessante, espirituosa. Ele fala com muito amor: como fala uma louca, falas tu. Porventura receberia eu o bem de Deus e não o mal? Ele me deu e me tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Os amigos de Jó começam a conversar com Jó e acusá-lo. Está cheio de problema, meu irmão. Tu deve estar num pecado danado, hein? Rapaz, que isso? O Jó fala: Senhor, eu não estou entendendo não. Me diz qual é o meu pecado. Eu quero me arrepender, mas eu nem sei o que eu fiz de tão errado para merecer tanta porcaria na minha vida. O Senhor esqueceu de mim? O que está havendo, Deus? Os meus amigos agora só me acusam. Há um momento que Deus toca no coração de Jó, ele começa a orar pelos seus amigos que o acusam. E a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor começou a restituir sobre a sua vida. Jó ganha tudo dobrado. E sabe aquela mulher que abandonou? Ele não largou ela não. Ele reconstruiu e teve mais 10 filhos com ela. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que ama os santos e duplica as vitórias mesmo depois de grande luta. Você lembra de Daniel levado para o cativeiro babilônico? Chegou lá, ofereceram para ele os manjares do rei. Ele falou: mas como é que é esse manjar? O pessoal fala: esse manjar são manjares oferecidos aos deuses da Babilônia. E o rei come desses manjares, e o rei bebe desse vinho consagrado aos deuses. Daniel fala: ô amigão, será que não dá para eu comer salada? Porque eu tenho uma dieta que eu gosto, sabe? Um negócio que me faz bem. O camarada fala: não, rapaz, o rei mandou dar o manjar dele. Se você comer só legume, você pode ficar fraco. Ele fala: não, camarada, faz o seguinte, testa 10 dias. Se eu ficar bem, aí você deixa eu comer legumes e frutas. Mas se eu ficar mal, aí você me dá essa comida. Daniel é inteligente. Para ser santo tem que ser inteligente, não tem que ser chato. Eu não tenho que ficar no meu trabalho acusando todo mundo, botando o dedo na cara dos outros: ô pecador, você está errado. Não, eu tenho que viver. E as pessoas têm que olhar para mim e ver que eu vivo. E porque eu vivo eu mereço crédito. Eu tenho que viver mais do que discursar. Daniel falou: cara, faz um teste aí numa boa. E aí, queridos, ele assentou no seu coração não se contaminar. Aquele jovem Daniel se tornou o primeiro líder do reino depois do rei da Babilônia. Deus honra. O que falar de José? Cara cheio de traumas de família. Ele foi vendido por seus irmãos. Você imagina o que é você ser vendido como escravo para o Egito, lugar de trabalho pesado, e você foi vendido pelos seus próprios irmãos? É cruel, é ou não é? É doído. Ele chega lá e fala: se Deus permitiu, estou aqui, eu tenho que buscar a Deus. Ele vai trabalhando e honra a Deus, porque você tem que fazer as coisas bem feitas para honrar a Deus. Mas paga mal, mas eu honro a Deus. Mas não tem participação nos lucros, mas eu honro a Deus. Não estou satisfeito, eu posso arrumar outro emprego, mas eu devo fazer tudo bem feito por honra ao meu Deus. E aquele camarada começa a se destacar, e daqui a pouco José é o líder da fazenda toda de Potifar. Ele está numa boa. Ele que ficava numa senzala lá, agora tem um quartinho dele, tem uma suíte dele. Ele começa a ter já um frigobarzinho dele. Ele está avançando. Aí a mulher de Potifar se apaixona por ele, começa a tentar José. José não toca na mulher de Potifar. Ele diz: eu não posso fazer isso, pecaria eu contra o meu Deus. Princípio. Homem não aguenta, homem que não é de Deus. Homem que é de Deus aguenta. Ele fala aqui, ó: poderia eu pecar contra o meu Deus? A mulher fica com tanta raiva, e mulher com raiva é um problema. Ela fala para o marido, ele tentou me agarrar. José vai para o calabouço. É bom isso? Você fazer o que é reto e pagar o preço de uma prisão? É para a gente se desesperar e falar: Deus, está de palhaçada, está de brincadeira, Deus. Mas não, José chega lá e fala: onde é que tem vassoura? Já que eu tenho que viver nesse pelunca aqui, deixa eu melhorar isso aqui, tem um pano aí. Ele procura fazer o melhor do ambiente que ele está vivendo, porque ele é um santo homem de Deus. Ele sabe que não é consequência do pecado, mas é a vida que nos leva por momentos e dificuldades que a gente não planejou. Daqui a pouco ele é o chefe da prisão.
Lá ele revela o sonho de um copeiro e de um padeiro. Os sonhos são concretizados conforme ele revelou. 2 anos depois, o copeiro está diante do rei. O rei tem um sonho, ninguém consegue decifrar. O copeiro fala: tem um cara na prisão que decifra. Ele vem, ele revela o sonho de Faraó. 7 anos de abundância na terra, depois 7 anos de muita pobreza. Faraó ouve aquilo, e então ele diz para Faraó: Faraó, você tem que durante os próximos 7 anos armazenar 1/5 de tudo que for produzido no Egito. Se você fizer isso, você vai ter armazenado nos seus celeiros mantimento para alimentar todo mundo, e você comprará todo o Egito para você. Faraó fala: não tem ninguém melhor que você para liderar isso no meu reino. Ninguém será maior que você no meu reino. José tinha, sabe quantos anos de idade? 30. Com 30 anos, José se tornou de prisioneiro o primeiro homem do reino mais poderoso da terra, o Egito. É assim que Deus faz. Quando a gente é santo. Você é santo, meu irmão. Você procura ser santo, meu irmão. De tudo isso que eu falei, a conclusão é: Deus quer intimidade com você. Deus quer intimidade com gente fraca que nem a gente, gente vacilona que nem a gente, gente imperfeita que nem a gente, gente limitada que nem a gente. E Deus quer se relacionar conosco. Deus quer estar conosco. Deus quer andar conosco. Deus quer viver conosco. Ele decidiu isso, mesmo sendo nós tão imperfeitos, tão limitados, tão traidores do nosso Deus. Ele decidiu. Meus amados irmãos, por que a gente ignora isso? O texto também explica. Por que o povo ignorou isso? Por que o povo deixou isso de lado? No versículo 5, nós vemos o primeiro motivo. Nós ignoramos esse relacionamento íntimo com Deus quando não entendemos o valor da nossa salvação. Versículo 5, nós lemos assim: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Deus vai falar: gente, tirei eles do Egito, conduzi pelo deserto, não faltou nada no deserto, depois entreguei na terra prometida. E mesmo assim eles preferiram seguir outros deuses, que nem deuses são, do que o único Deus, o Deus verdadeiro. A gente é igualzinho. A gente estava andando no pecado, na escravidão do pecado, vivendo segundo as nossas teorias, o nosso jeito, nossas opiniões, nossas manias, nossos interesses, nossas vaidades. Aí a gente encontrou Jesus. E quando nós encontramos Jesus, Ele nos resgatou da escravidão, não do Egito, mas do pecado. E a gente tem passado por esse deserto do mundo, porque o mundo tem momentos de deserto, tem momentos de lutas, tem momentos que as portas se fecham, mas nada tem nos faltado. A gente chegou até aqui, mas mesmo assim, a gente prefere seguir outros deuses, outros interesses, do que o Deus vivo. É o que o Senhor está dizendo. Ignoramos o Senhor porque não valorizamos a sua salvação. Ignoramos o Senhor porque não percebemos o quanto Ele nos protege. Gente, passar pelo deserto com vida é impossível. Não tem comida, é muito calor, de noite é muito frio. Você nem sabe quantas balas perdidas já foram achadas pelo Senhor para que não batessem em você. Você não sabe quantas vezes o Senhor desviou um caminhão que vinha na sua direção. Você nem sabe quantas vezes aquele médico que chegou foi a sua salvação, porque o outro ia te dar um
tratamento que poderia significar a sua morte. Você nem sabe quantas vezes alguém chegou e resolveu um problema seu, que ia ser uma depressão aguda na vida da sua mãe e do seu pai, e você ia chorar muito com isso. Você nem sabe quantas vezes as portas estavam fechadas, alguém chegou e te deu um emprego na hora certa. Você nem sabe. Ele tem te protegido, Ele te ama, mas ignoramos isso. Ignoramos a proteção que Deus tem nos dado, mas nós ignoramos também essa intimidade com Deus, quando os líderes perdem o referencial da simplicidade do Evangelho. Irmãos, quando os líderes perdem esse referencial de simplicidade, o povo se corrompe. Dá uma olhada no versículo 8. Diz assim, versículo 8: os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, os líderes do povo se rebelaram contra mim, os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Hoje, infelizmente, temos na televisão milagres que não são milagres, águas que curam, que se curassem mesmo, eu ia lá recolher tudo para levar lá no INCA, eu ia distribuir lá no Miguel Couto, eu ia distribuir lá no Lourenço Jorge, que tem gente chorando agora de dor. Maquiagens da fé, e muita gente está preferindo isso, porque não quer o compromisso, não quer pagar o preço de ser santo e de andar com Deus. É mais fácil viver das teorias. Eu acredito em milagre, eu acredito no poder de Deus, eu tenho visto milagres nessa igreja. Mas, meus irmãos, Deus é soberano, Ele cura quando Ele quer. Meu papel é pedir, é solicitar, é clamar, é jejuar por isso. Mas Ele é o Senhor, e não deixa de ser bom porque não atendeu meu pedido, não. Não deixa de ser maravilhoso porque não ouviu meu clamor, não. Eu não preciso de uma resposta de oração para saber que Deus tem todo o poder. Ele já fez todo o poder dele na minha vida. Ele mudou a minha história. Eu tenho a salvação. Eu sei quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para mudar a minha vida. Ele tem cuidado de mim. Ele mudou meu coração. Eu o amo, eu o sinto. Eu não preciso de mais um milagre, como aquele pessoal diante da cruz que disse: se tu desceres da cruz, creremos em ti. Quando Ele curou o cego, não creram. Quando Ele curou o aleijado, não creram. Quando Ele ressuscitou um morto, não creram. Quando Ele multiplicou os pães, não creram. Quando Ele multiplicou os peixes, não creram. Por que creriam agora? Tem gente que quer mais um milagre. Aqui, ó, Deus já te deu tudo que você precisa para crer nele de todo o coração. Tira o teu cavalinho da chuva. Deus já provou para você de todas as formas que te ama e tem um plano para você. Você não tem direito de querer mais um milagre. Não, se o raio do céu cair na minha cabeça, aí eu vou crer. Deus já te provou o amor dele por você. Estar aqui hoje é amor de Deus na sua vida, é resposta de Deus na sua vida, é palavra de Deus para você, é toque do Senhor na sua história. Mas nós ignoramos quando nós seguimos líderes que perderam o coração na simplicidade do Evangelho. Pastor, está falando de alguma igreja? Estou falando de igreja nenhuma. Estou falando de tese, estou falando de princípio. Estou aqui falando mal de igreja nenhuma. Quem sou eu para falar de mal de alguma igreja? Mas muitos têm ouvido de cura e não ouvem do Jesus da cura. Ouvem de finanças, mas não ouvem do Deus de todo poder. Ficam focados nas coisas que Deus pode dar, querem as mãos de Deus, mas não a face do Senhor. Meus amados irmãos, me lembro de George Miller. George Miller é um homem fantástico. Esse homem liderava orfanatos com milhares de crianças. George Miller não tinha nenhum mantenedor, tudo era feito com doações, coisas que iam vindo.
Quantas experiências de oração Jorge Emília teve? Uma delas, reuniu as crianças e falou: crianças, vamos agradecer o café da manhã. As crianças disseram: mas tio, não tem nada para o café da manhã. Jorge Emília disse: mas nós não podemos agradecer pelo que vemos, temos que agradecer pelo que cremos. As crianças falaram: então tá, tio, porque criança é assim, se você ensina, ele aprende e ele quer viver aquilo. Papai do céu, obrigado pelo café, está gostoso. Obrigado, papai do céu, por tudo que o senhor está mandando esse café, o senhor é maravilhoso. Obrigado, papai do céu, porque nós temos um Senhor que nos dá as coisas que a gente não está vendo, mas a gente pode crer. Em nome de Jesus, amém. Alguém bate a porta. Quando batem a porta, é o leiteiro da cidade. Olha, estava passando aqui para levar um negócio para lá, um carregamento, e o pneu quebrou aqui da carroça. Aí eu entendi que eu tinha que dar para vocês. Tem leite, tem pão, tem isso, tem tudo aqui. Vocês podem recolher? Agora eu te pergunto: o que foi da vida daquelas crianças que tiveram essa experiência com Deus? O que foi da vida daquelas crianças que oraram sem ter visto, mas oraram agradecendo pelo que creram, e sua fé foi materializada diante de seus olhos? O que você ensina para os seus filhos com a vida que você vive? O que você ensina para os seus amigos com a vida que você vive? O que você ensina para os seus colegas de trabalho com a vida que você vive? Quero terminar essa palavra, irmãos, dizendo que quando ignoramos a intimidade com Deus, nosso destino é pior que podemos imaginar. Quando ignoramos a intimidade que Deus quer ter conosco, nós que conhecemos a palavra, nos tornamos piores que imaginamos. Como assim, pastor? Dá uma olhada aqui, no verso 10. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. 2 pontos. Alguma nação já trocou os seus deuses? Sabe o que Deus está falando através de Jeremias? Que nenhum povo trocou seus deuses, mas o povo do Deus vivo trocou. O povo que viu a labareda de fogo, que viu a nuvem, o povo que ganhou o maná, o povo que ganhou as cordonices do céu, o povo que foi abençoado na caminhada do deserto, esse povo trocou. Mas o ímpio que adorava os deuses pagãos nunca trocou. Falou: nenhum povo fez isso, só o povo de Deus. Tem coisa que até anjo duvida, Deus não, que Deus sabe de tudo. Como é que a gente é tão infiel diante de tudo que Deus já fez na nossa vida? E sabe o pior de tudo? Para terminar agora, é que quando a gente faz isso, quando a gente é independente, quando a gente quer viver do nosso jeito, a gente não retém as bênçãos que Deus nos manda. Como assim, pastor? Lê comigo no versículo seguinte, versículo 12. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas. Deus está dizendo: eu sou a fonte de água viva. Por que Deus disse isso? Porque sem água ninguém vive. Sem pão você vive, come fruta. Sem fruta você vive, come pão. Mas sem água ninguém vive. Ah, pastor, mas eu posso fazer suco de melancia. Tem água. Sem água ninguém vive. E Deus está dizendo: eu sou a fonte de águas vivas. A fonte de águas cristalinas do meu povo não quis, decidiu fazer suas cisternas, decidiu fazer seus poços, decidiu viver do seu jeito.
Aí sabe o que Deus diz? Só tem um problema. Cisterna que eu não fiz com ele é cisterna, o quê? Rachada. Pode vir água, mas vai se perder na rachadura da vida. Deus quer te abençoar. Deus quer derramar sobre a tua vida. Deus quer encher a tua vida de bênçãos, de alegrias. Passou de dinheiro também, por que não? Se você tiver um coração para saber lidar com isso para a glória de Deus, é bem provável que Ele queira te dar. Ele só não pode dar para a gente que vai ficar pior do que já é. Porque tem gente que ganha 1000 a mais já fica besta. Tem gente que se trocar por um carrinho melhor já não fala com certas pessoas. O porteiro já tem que falar doutor. Fala aí, se eu falou, não, doutor, meu irmão, doutor. Irmãos, quando a gente é independente, tudo que Deus coloca na nossa vida vai pelas rachaduras do nosso caráter. Quantos aqui perderam coisas lindas que você conseguiu com muito esforço? Quantos aqui botaram fora coisas maravilhosas que a vida te proporcionou? Quantos aqui já ganharam um bom dinheiro e você achou que aquilo ia ser assim todo dia? Você botou fora que nem um paspalhão, investiu errado ou gastou na luxúria. Quantos de nós aqui? Tem uma boa notícia. Câmeras em mim. Hoje, você pode se arrepender e falar: Deus, fecha as minhas cisternas próprias, sê novamente minha fonte de águas cristalinas. Que o Senhor complete a obra no seu coração, que você tome decisões importantes hoje. Querido, vale a pena seguir a Jesus, seguir o Evangelho. Bobo é quem diz que nós somos bobos, porque aquele que segue a Jesus anda de cabeça erguida, tem esperança na hora da crise, ele não tem medo da adversidade, ele não tem rabo preso com ninguém, porque ele não se corrompe, ele anda em pureza. Ah, pastor, mas não é bem assim o meu vizinho, não, querido. Se o seu vizinho não está vivendo o Evangelho, aí é a decisão dele. Agora, o Evangelho produz isso. Agora, eu sei que nem todo mundo anda conforme o Evangelho. Às vezes a pessoa frequenta a igreja, só não frequenta a presença de Deus, né? Às vezes ele lê a Bíblia, só não vive a Bíblia. É assim. Nós temos que entender o que é o Evangelho e o que é a atitude do ser humano, a decisão do ser humano. Bem, vamos orar pelas suas necessidades agora? Vamos orar pedindo ao Senhor que seja um momento de cura, de resposta no seu coração. E se você ainda não aceitou Cristo como Senhor da sua vida, por que você não convida Jesus para reinar na sua vida agora? Por que você não fala assim: Jesus, entra no meu coração, muda a minha história? Esse pastor está falando que é muito mais feliz quem toma essa decisão. Eu até tenho uma religião, ou talvez você nem tenha religião, mas, querido, entre não ter religião e ter religião, tem uma distância muito grande disso para ter Deus. Quando a gente tem Deus, a gente quer ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, quer entender o que Ele pensa. Quando você ama uma pessoa, você escuta essa pessoa, você quer ouvir, você quer participar da vida da pessoa. Agora, se você não tem intimidade nenhuma com a palavra de Deus, não quer servir a Deus, não se sente corresponsável pela obra de Deus nesse mundo, querido, que relação você tem com Deus? Imagina um pai doente e um filho diz assim: eu não vou ajudar meu pai não, ele me botou no mundo, não estou nem aí para ele não. É ingratidão, pois o Pai eterno não está doente, mas ele tem uma missão, e ele deu uma missão para a gente. Você tem que saber a missão de Deus para a sua vida, é ou não é? Vamos orar? Senhor, que nesse momento o Senhor derrame da tua bênção, da tua resposta para cada coração. Senhor, que seja um momento de aliança contigo, um momento de revigoramento espiritual, um momento de autenticidade. Senhor, coloca a tua mão agora sobre as cabeças que oram comigo. Fala a cada vida, Senhor. Faz com que as pessoas, ó Deus, deixem o que não vale a pena.
Deixe o seu ego, o seu eu, o seu egoísmo, sua vaidade e ame a Jesus de coração. Ó Deus, inicie um novo tempo em cada coração agora. É a minha oração no nome de Jesus. E que todos que oram comigo agora possam dizer amém, crendo que nesse momento o Espírito Santo está dominando suas vidas e começando um novo tempo. Em nome de Jesus, amém. Bem, querido, você sabe, todo domingo nós temos culto às 11 da manhã e às 19 horas. Você é meu convidado. Esteja conosco lá, temos uma equipe pastoral lá para orar por você. Vai ser muito agradável ter a sua presença conosco. Quero lembrar também que quarta-feira, às 18 horas, tem o culto das mulheres, com a pastora Fernanda Brum. E às 19h30, temos a quarta profética com o pastor Emerson Pinheiro. Você é nosso convidado. Venha buscar Deus conosco. Participe de tudo que a nossa igreja oferece para o seu coração. Quero aproveitar também para dizer que você pode contribuir com esse programa. Como? Tempodereconstruir.tv. Entra no site, vai lá e clica lá com cartão de crédito ou boleto bancário. Você vai lá e paga no banco, imprime e paga no banco. Ou cartão de crédito, ou depósito em conta corrente, como você quiser. Ou vem na igreja e coloca no gasofilácio da igreja, na urna da igreja, como você quiser. Mas eu tenho certeza que o teu apoio a esse programa se traduzirá em resposta de Deus para a sua vida. Pastor, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque tem promessa na Bíblia. Que Deus tem muito prazer naquele que doa. Que o Senhor se alegra com aquele que doa. E que mais o Senhor tem para dar do que a gente para dar para Ele. E que o Senhor está olhando a nossa generosidade o tempo inteiro. E que uma viúva pobre que deu 2 moedinhas deu mais do que aquele que deu muito dinheiro, porque ela deu tudo que tinha. Deus olha o que está no nosso coração, não apenas a quantidade. A quantidade não afere o coração. Às vezes R$10 é tudo que um pode dar. Às vezes R$1.000 é nada. O camarada gasta isso numa noite, comendo com a família. Queridos, vamos ofertar ao Senhor com generosidade. Eu queria te pedir essa ajuda. O programa está no ar, graças à voz e à mão de Deus, mas também graças à ação de Deus sobre a vida daqueles que contribuem conosco. Eu estarei orando para que Deus te abençoe. Eu estarei orando para que Deus recompense aqueles que são nossos contribuidores, nossos ajudadores. Que Deus te abençoe muito. Fique agora com a palavra direta sobre o Quem Humano, um rapaz que queria ser boneco e morreu. Fica ligado aí. Celso Santebanes, natural de Minas Gerais. Esse jovem decidiu na sua vida fazer cirurgias plásticas, fazer adaptações no seu corpo, no seu peitoral, no seu rosto, no seu nariz, no seu queixo, onde fosse necessário, para se parecer com um personagem que não existe, um personagem que não é nem da televisão, um boneco, o Ken, o namorado da famosa boneca Barbie. Queridos, esse jovem, quando foi fazer uma aplicação de hidrogel, algo que não é aconselhável para o corpo humano, que não é bom fazer, mas na ânsia de ficar mais bonito com o boneco, ele então foi aplicar o hidrogel e descobre uma doença, um câncer que em poucos meses viria a matá-lo. Há uma comoção na cidade, sua família lamenta a sua morte, jornais do mundo inteiro falam sobre essa morte. É impressionante, realmente impressionante, como que essa tentativa de um ser humano se parecer com um boneco e atrair para si a mídia a partir daí e viver de presença VIP em eventos, de reportagem, disso, daquilo, fez com que esse jovem, natural de Minas Gerais e que não tinha nenhuma ação que justificasse a sua fama, de repente fica tão famoso. Ele não se tornou um deputado, ele não construiu uma grande empresa, ele não fez nenhum projeto social maravilhoso, ele não ganhou nenhum prêmio mundial de natação, não. Ele simplesmente decidiu ser um modelo parecido com um boneco. Quais são as lições que a gente tira disso? Primeiro, que muitas vezes a gente está cuidando mais daquilo que a gente deseja do que daquilo que Deus mandou a gente cuidar.
O camarada estava tão preocupado com cirurgia plástica, com isso, com aquilo, para se cuidar e ficar mais parecido com o boneco, que não se apercebeu que o seu corpo já estava doente. Não se apercebeu que algo muito ruim estava sobre ele. A gente faz uma cirurgia plástica, mas não faz um exame, às vezes, de verificação da nossa saúde, um check-up. Então, quantas vezes você também está priorizando mais uma coisa do que aquilo que é mais importante? Segunda questão interessante, como ele investiu muitas cirurgias, dinheiro, para ser parecido com algo. O quanto você tem investido para ser parecido com alguém? Seja você. Para de ficar querendo ser alguém. É na mania de ser alguém que você perde aqueles valores lindos que só você tem. É na tentativa de ser alguém que você fica em busca de algo que talvez para você seja impossível. E você não vai ser igual àquela pessoa naquilo. E você acaba depreciando coisas tão lindas que só você pode mostrar ao mundo. Rapaz tão bonito, não precisava disso. Ah, pastor, mas ele ficou famoso. Ah, mas ele ganhou dinheiro. Eu nem sei se ganhou dinheiro, não sei nem o tamanho da fama. Eu sei que na época agora da morte ele ficou famoso. Mas durante a vida ele ficou tão famoso assim? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Fato é, de que adiantou? De que adiantou? Qual o legado disso? Qual a influência disso? Vai cada um agora querer parecer com um boneco? Vai cada um agora querer parecer com um personagem? O que isso agregou? O que ele deixou de lição de vida? Ah, ele deixou de lição de vida que a gente pode ser mais bonito a cada dia. Querido, a gente tem que ser mais feliz a cada dia. Essa opressão de um desejo, esse alvo, nunca estou perfeito, nunca estou bonito. Outra coisa, o quem ia envelhecer. E o envelhecimento bota qualquer plástica em ruína, bota qualquer ajuste em colapso. Ninguém consegue se manter no formato que quer o tempo inteiro. Chega uma hora que não dá mais para esticar. Chega uma hora que a pessoa começa a ficar fantasmagórica, começa a ficar esquisita. Chega uma hora que se chegar perto de uma fogueira de festa junina, embaça tudo, porque está tão esticado. Pelo amor de Deus, tem limite às coisas. Mais uma lição que a gente pode tirar disso é que esse jovem, independente de ser certo ou errado, ele investiu no que ele queria. Ele queria ficar parecido com o boneco Ken e realmente foi ficando. Quantas vezes a gente não é determinado para ser mais parecido por aquilo que vale a pena? Jesus. O que vale a pena ser parecido com Jesus? Ter bondade, ter perdão para dar, saber calar diante de alguém que está falando um monte de bobagem para a gente, decidir, opinar com inteligência, na hora certa, da forma certa, decidir ser manso, suave de coração, decidir priorizar a família, decidir amar as pessoas sobre todas as coisas, entender que a minha felicidade não está circunscrita ao que fazem para mim, mas ao que faço pelos outros. Eu sou mais feliz ao fazer pelos outros do que ao ver que fazem para mim. Pessoas que todos fazem tudo para ele não são pessoas bem resolvidas. É aquele menino mimado. Agora, quando eu me dou por alguém, dá uma olhada na Madre Teresa de Calcutá, que ficou tão famosa, no Mandela, que ficou tão famoso, no Martin Luther King, que foi tão conhecido, no próprio Gandhi. Não estou falando de igreja aqui não, estou falando que pessoas determinadas em ser para os outros foram mais chamativas, demonstraram mais paz interior. Agora, se foi salvo ou não foi salvo, aí, querido, só com Jesus Cristo. Quem não entregou a vida a Jesus, não tem jeito, que é o que a Bíblia diz. Eu estou falando de satisfação de existência, satisfação do que faz na vida, não satisfação espiritual como um todo. Então, eu queria dizer para você que o quem humano lutou para ser quem não precisava ser. Muitos de nós lutamos para ser o que não precisamos ser. Você não precisa ser perfeito. Às vezes, por não admitir que você fracassou, você mente, você finge, e aí você deteriora o seu caráter. Querido, seja você, errou, peça perdão, peça desculpa, pague pelo seu erro,
Ajuste o seu erro com muita humildade. Por que ser falso? Por que mentir? Queridos, precisamos ser nós mesmos. Precisamos parar de ser algo virtual para ser algo real. E algo real tem limites, tem frustrações, tem fracassos. Quando a gente se aceita como nós somos, a gente dá um grande passo em direção à felicidade. Deus te fez com essa boca, com essa orelha, com esse cabelo, com essa barba. Ah, pastor, Deus podia ter caprichado mais. Talvez sim. Mas sabe de uma coisa? Independente do formato, Ele te ama. Independente do formato, Ele tem um plano para você. Independente do formato, o plano não é pequeno. Pare de querer ser um boneco lindo. Pare de querer ser o que o outro é. Seja você. Descanse, relaxe. Ah, pastor, eu sou mais gordinha. Ah, pastor, eu sou mais careca. É possível ser feliz do jeito que a gente é. Que Deus nos abençoe e que a gente aprenda com essa lição a nos cuidar, a priorizar nosso coração, o cuidado com o nosso corpo, os relacionamentos. Isso é mais importante do que a estética e do que aquilo que a gente apresenta para os outros. Que Deus nos abençoe. Você não precisa ser quem humano. Você não precisa ser perfeito. Seja o que Deus planejou para você. Que Deus te abençoe. Amém. A minha família, meu Deus edificou. A minha casa é cheia